A gente continua falando de economia aqui, Pedroso, com a informação do Banco Central que está apontando a alta do dólar e o pacote fiscal do governo como determinantes para o choque de juros. A informação está na última ata da reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, que é um braço da instituição financeira. O documento aponta a disparada do dólar, com a cotação acima de R$6 nas últimas semanas, além da percepção dos agentes econômicos sobre o pacote fiscal, que foram determinantes aí para a alta da taxa de juros. Isso aqui, gente, se conecta com tudo que a gente falou sobre economia ao longo do jornal, desde pedágio até agora essa última análise relacionada ao Paraná. A reunião do Copom, que aconteceu na semana passada, teve mais uma elevação da taxa Selic pela terceira vez seguida. A gente está em 12,25% ao ano. O Banco Central também indicou na ata que 2 novos aumentos da taxa de juros devem ocorrer no começo de 2025. Isso, segundo os especialistas, se caracteriza como uma espécie de choque de juros na economia. Na última tarde, o dólar atingiu um valor histórico, operando na casa de R$ 6,20. Eu tô aqui me lembrando dos amigos relacionados aí à esquerda, dizendo que o dólar é flutuante e que logo ia baixar. A gente está vendo uma escalada ainda pior. O Lucas Desódio, que é economista-chefe da Rubic Capital e assessor econômico da FEComércio, falou sobre essa nova alta do dólar. Esse movimento do dólar e, consequentemente, as receitas, as desvalorizações da moeda, eles refletem a incerteza em relação ao pacote fiscal do governo. Não tem como. O governo ele precisa reduzir os seus gastos, nem que ele tire o pé do acelerador, para fazer com que as contas fiscais do setor público fiquem mais equilibradas. Esse equilíbrio ele pode trazer, sem sombra de dúvidas, uma estabilidade melhor para a perspectiva do crescimento da dívida sobre o PIB. A dívida pública brasileira já passa dos 9 trilhões de reais. Ela é muito elevada e, consequentemente, gera uma necessidade de você estar se financiando no mercado financeiro. Com isso, nós temos uma incerteza em relação a essa estabilidade e uma pressão, uma fuga para a moeda forte. Esse aumento do dólar, ou seja, essa desvalorização cambial, ela pode ser cessada no momento em que o pacote fiscal ser aprovado e o governo indicar novas medidas para 2025 no campo fiscal, principalmente com intervenções do Banco Central. Olha, a gente tem tido aí dias bem turbulentos na economia, o Banco Central atuando aí para tentar reverter essa alta do dólar que não para dia após dia, e a terça-feira fechou em R$ 6,09, Pedroso. É aquilo que a gente já falou aqui. O corte de gastos do governo que fica nesse toma lá da cá para conseguir tramitar e que nem é um corte bom o suficiente, aliás, não fica nem claro onde que vai sair esse corte, e as seguidas gastanças do governo que continua ali insistindo nos mesmos tipos de investimentos, de gastos que não trazem efeitos imediatos para a economia, mas que considera que são necessários, só que a gente não vê isso se reverter nem para o mais pobre, nem para ninguém, nem para a classe trabalhadora que continua pagando caro no supermercado. A alta do dólar, aí vem aquele argumento de que a gente não come dólar, pobre não come dólar. Pobre come dólar sim, quando a gente fala de exportação e importação de produtos, quando a gente fala de uma moeda que é a principal ferramenta utilizada no mercado global e o Brasil não está excluído desse mercado global. Então, é até um termo difícil da gente dizer aqui, um termo que talvez não seja mais adequado falar que pobre come dólar ou não come dólar, mas o que é fato é que todo trabalhador e todo brasileiro depende de uma boa cotação da moeda estrangeira para conseguir viver bem, e a gente não está vivendo bem já há um bom tempo por conta das ações que são adotadas pelo governo. E aí o Banco Central vai tentando reajustar, mantendo ali inclusive com um remédio um pouco amargo, que é a taxa de juros, para manter a inflação um pouco mais baixa ou no mínimo controlada. É um remédio amargo que também não facilita a vida de todo mundo, não é o mundo ideal, não é o mundo perfeito, mas eu já não espero mais que a gente viva no mundo ideal nessa gestão, Pedroso. Bia, vamos lá. A ata divulgada pelo Copom, que é o documento, né, que você começa a entender o porquê que o Banco Central está elevando tanto os juros, e ele reforça a sinalização que ele já tinha feito de que nas próximas reuniões nós teremos um aumento de pelo menos 1 ponto percentual na taxa Selic, ou seja, nós vamos chegar a 14,25 de juros, o que já é bastante alto. Mas tem um detalhe que eles colocaram na ata que é muito assustador. Ouvintes, vamos lá. Raramente essa turma que fala os termos técnicos, os jargões, eles são muito diretos. E dessa vez o Banco Central foi muito direto. O que eles falaram? Olha, o nosso instrumento, que é aumentar a taxa de juros, daqui a pouco vai perder qualquer capacidade, vai perder o efeito. Se a gente trata, e como a Bia tratou aqui, que os juros eles acabam sendo um remédio amargo,
contra esse ataque que a moeda fica sofrendo, o que o Banco Central está dizendo é o seguinte: olha, o doente é tão desregrado que esse remédio vai parar de fazer efeito, que nós não vamos mais conseguir controlar a inflação, que já está acima da meta estabelecida pelo governo, mesmo com os instrumentos meio tortos que eles têm usado. Então é o seguinte, nós não vamos mais conseguir controlar a inflação com a taxa de juros. Os economistas, eles usam um termo bastante complexo que é o chamado dominância fiscal, em vez da dominância monetária, que é o que a gente teoricamente viveria hoje. Dominância fiscal é o seguinte: é quando os gastos do governo, eles já se descolaram tanto, Bia, que você já não consegue recuperar com nenhum outro tipo de atividade. E é isso que está acontecendo. O governo tem gastado demais, tem injetado dinheiro demais na economia, tanto é que ontem você teve títulos públicos sendo negociados com IPCA 17, ou seja, o mercado já está considerando cobrar 17% de juros sobre esses títulos. Enfim, a gente está bastante assustado e esse tipo de degradação não para de acontecer. Ou seja, se a gente não apertar o cinto, daqui a pouco o remédio ele vai ter que ser tão amargo como países que a gente já viu descontrolando a questão da inflação. E você falou muito bem, todo mundo aqui come, infelizmente, dólar, porque a inflação dos alimentos, que já passou dos 2 dígitos, tem corroído, sim, aquilo que a gente leva para nossa mesa. E quem está tentando organizar ceia de Natal, Ano Novo, já sabe que, infelizmente, a gente não vai comer dólar como gostaria, porque está tudo muito caro, a gente vai ter que fazer aquela famosa substituição. Agora, 7h48, vamos continuar falando de dólar, sobre investimentos e até dica de economia para vocês no nosso intervalo, que a gente vai continuar ao vivo no YouTube. Para você acompanhar, acesse Jovem Pan Grupo RIC lá no YouTube. Jornal da Manhã, Paraná. Perfeito, ao vivo aqui para a live. Já vou passar para você, Pedroso, trazer essa explicação que a gente estava até conversando aqui agora antes de voltar com vocês, sobre as funções, então, que a gente tem do Ministério da Fazenda, que vai anulando, a partir de algumas medidas que adota, aquilo que o Banco Central tenta fazer. Então, o Banco Central já tem remédios amargos para dosar aqui a economia brasileira através dos juros, mas o Ministério da Fazenda toma medidas que anulam todo esse sacrifício que o Banco Central está fazendo. Então, a gente sofre em duplicidade, porque já é difícil arcar com os juros, mas aí vem aqui o Ministério da Fazenda, toma medidas e faz ações que anulam esse primeiro remédio, e aí a gente continua com essa doença toda que está passando pelo Brasil em relação à economia. Mas eu queria trazer, Pedroso, o comentário do Wagner Barbosa Lima e jogar para você explicar, porque ele traz até aqui de um tom irônico, dizendo que para gadaiada o dólar só subiu no Brasil. Está dizendo que o problema é mundial, que a economia tá sofrendo com a alta do dólar no mundo todo e que não é só no Brasil. Eu observo essa tentativa sempre de trazer uma narrativa, de deturpar a realidade, primeiro dizendo que o dólar era flutuante, depois eles dizem que o pobre não come dólar e agora estão falando que é uma situação mundial, que não é só aqui no Brasil. Vamos lá. Importante, como é o nome do ouvinte? Wagner Barbosa Lima. Vamos lá, Wagner, é o seguinte, eu entendo a tua posição e, de fato, o dólar no mercado internacional ele está se valorizando bastante, principalmente quando você compara com as moedas dos países emergentes. Só que a surra que o real está tomando não está tão colada ao que está acontecendo com outros países. Eles estão sofrendo, mas não tanto quanto a gente. E por que isso está, de fato, acontecendo? Porque, infelizmente, você tem um descolamento entre os princípios da nossa economia, que é a saúde dela, principalmente sobre o endividamento
do governo brasileiro e você tem ali com as expectativas de quem está disposto a investir. Então, quando você tem esse descolamento, infelizmente a nossa moeda acaba valendo menos. É muito triste, eu fico muito chateado. Por mais que você, né, tentar de alguma forma ofender, chamar, né, adjetivar, eu fico muito triste que isso esteja acontecendo. E mais, existiriam possibilidades para o Ministério da Fazenda superar isso, suprimir esse problema, mas não consegue. Até porque os princípios da nossa economia, Bia, né, nossa balança comercial, ela está favorável. Nós temos, felizmente, conseguido exportar bastante, ou seja, a gente tem uma entrada de dólares bastante significativa. E para trazer o dado aqui, Pedroso, para o ouvinte, para arrematar, o Brasil está entre as top 10 economias de moedas que mais desvalorizaram frente ao dólar. Existe uma valorização da moeda americana no mundo todo? Existe, mas o Brasil está configurando a lista entre as 10 nações que mais tiveram a desvalorização em 2024. A gente fica atrás só de países como Sudão do Sul, Etiópia, Nigéria, Egito, Venezuela e Gana. O Brasil está na 7ª posição. Inclusive, a moeda argentina, o peso, está ali ganhando em relação a essa desvalorização. É isso, gente. A realidade, ela se impõe. Então, não adianta. As bases da nossa economia possibilitariam que o real estivesse mais apreciado, valesse mais. Mas a gente só faz lambança. Agora, às 7h52, a gente vai voltar para a FM.